Olá, meus queridos, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Jaice Martins, do canal Café com Esperança. No vídeo anterior, falamos sobre o rei Ezequias, que através dele houve a reconstrução do templo e o avivamento sobre Jerusalém. Estamos ainda dando continuidade, falando a respeito do reinado de Ezequias, onde Deus manda o profeta Isaías ir até a casa dele e dá uma ordem: ponha tua casa em ordem. E hoje, através desse canal, o Café com Esperança, quero ser boca de Deus para a sua vida. Mas você deve estar se perguntando como um homem como o rei Ezequias deixou chegar a esse ponto em sua vida, em seu reinado, pois não é ele o rei usado por Deus em seu reinado, que reparou e purificou o templo, combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos. Não é um homem que promoveu o avivamento sobre Jerusalém e Judá e abriu as portas do templo e movimentou todo o Israel a vir a se dobrar aos pés do Senhor. Pois bem, meus amigos, começo hoje com imenso prazer, dando continuidade para disseminar a palavra de Deus e desvendando os mistérios ao longo dessa jornada do rei Ezequias, com uma mensagem de fé a todos vocês. Fique comigo até o final desse vídeo. Deus vai falar poderosamente com você. Amém, meu querido? Espero que gostem. Gostaria de iniciar minha jornada falando sobre a importância de colocar a casa em ordem. Para começar este texto, cito uma passagem bíblica. Amém? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. O rei Ezequias foi usado por Deus para promover um grande avivamento em Israel. Ele era um grande homem de Deus, portanto, o Senhor Deus não estava falando da vida espiritual de Ezequias, mas da vida familiar, da família, da prática na fé, da fé do lar, do culto doméstico, do ensino aos filhos, do discipulado, da função sacerdotal, do pai como intercessor fiel pela sua família diante de Deus. Estamos vendo nesses dias uma conspiração do inferno contra os valores cristãos instituídos pelo Senhor nosso Deus e para a família. Esse é o tempo em que cada pai precisa lutar por sua esposa, filhos e por toda a sua família. O plano de Deus para a família é bom, lindo, maravilhoso, glorioso, agradável e perfeito. Se os valores desse mundo mudam constantemente, o Senhor Deus é imutável. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, é santa, infalível, e os princípios nela estabelecidos para a família jamais passarão. A Bíblia é a palavra final e modelo único para a vida familiar, abençoada, poderosa, eficiente, eficaz e excelente. Quero encorajar você a viver o plano e o propósito de Deus para a sua família, como está escrito na Bíblia. O primeiro ponto é que você precisa saber que o Senhor Deus nos orienta a lutarmos por nossas famílias. O Senhor nosso Deus nos manda lutar por nossos irmãos, nossos filhos, nossas esposas e por toda a nossa família. Veja o que a Bíblia fala sobre lutarmos por nossas casas e famílias. Anote esse versículo. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos
por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, os oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Olha o que Neemias fala na Escritura Sagrada. Anote, Neemias capítulo 4, verso 13 ao 14. Como discípulos de Jesus Cristo, devemos manter a nossa vida espiritual em dia e consagrarmos nosso lar a Deus. Como servos de Deus, nós temos o dever de viver a vida cristã com sinceridade, com dedicação à família, com amor sacrificial e incondicional. O rei Ezequias desprezou completamente a palavra do Senhor, que lhe disse para colocar a sua casa em ordem, por causa de sua atitude errada. Deus, através do profeta Isaías, disse a Ezequias, uma passagem da vida do profeta constantemente lembrada entre os cristãos, relata que ele adoeceu e recebeu uma visita do profeta Isaías, que lhe disse para arrumar a casa, pois iria morrer. Então Ezequias sente uma profunda tristeza, vira seu rosto para a parede e chora muito, pedindo a Deus mais tempo de vida. O profeta Isaías, que a esta altura já estava próximo ao portão de saída, retorna para a presença de Ezequias, amando do Senhor. Ele diz que o Senhor lhe acrescentava mais 15 anos de vida e ainda o deu um sinal, fazendo atrasar 10 graus a sombra do relógio solar construído pelo rei Acaz. Marca esse versículo, 2 Reis 20, para você estudar mais, para você ler mais sobre isso, ok? Mas o que de fato Ezequias fez de tão errado? Tendo-se recuperado, cometeu um sério equívoco ao mostrar os seus tesouros aos mensageiros de Merodach Baladã, segundo rei da Babilônia. Devido a isso, foi advertido pelo profeta Isaías, promovendo o futuro cativeiro dos judeus, o que ocorreu numa invasão de Nabucodonosor II, no reinado de Zedequias. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com o que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25. Anote esse versículo. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25. Tudo que os seus pais ajuntaram será levado para a Babilônia. 2 Reis, capítulo 20, do 12 ao 19. Seria melhor que o rei Ezequias tivesse morrido daquela enfermidade do que ouvir a advertência de Deus dizendo para ele colocar a sua casa em ordem e não obedecer. 3 anos depois de ser curado, o rei Ezequias teve um filho, que seria o seu sucessor, porém ele não discipulou o seu filho. Manassés começou a reinar sobre Judá aos 12 anos de idade, tornou-se o pior rei da história de Judá, o mais endemoniado de todos os reis de Israel. 2 Reis, capítulo 21, verso 1 ao 6. Porque o rei Ezequias não colocou sua casa em ordem, o cativeiro do povo judeu na Babilônia nasceu dentro de sua casa e tornou-se realidade através dos terríveis pecados do seu filho Manassés.
Jeremias, capítulo 15, verso 1 ao 4. Cada pai cristão, nascido de novo, precisa ser o sacerdote de sua casa e assim batalhar em oração todos os dias pelos seus filhos, ensinar, discipular, formar, preparar, encorajar e motivar para que eles sejam continuadores da nossa fé, do nosso ministério e da missão que o Senhor Jesus nos confiou. João, capítulo 20, verso 21 ao 22. Meu amado, eu abro um parênteses aqui. Tudo que eu estou falando aqui, são bases bíblicas. Não são fábulas, não são historinhas. É base bíblica, amém, meu querido? Anote esses versículos. Volte o vídeo e anote os versículos para você acompanhar, para você estudar mais. Amém, querido? Anote esse versículo. João, capítulo 20, do 21 ao 22. Como estiver a família, assim estará a sociedade. A sociedade jamais será melhor do que as suas famílias, porque a sociedade é formada de famílias. Um segundo ponto desta mensagem que eu quero compartilhar é que Deus ordena que devemos ensinar e discipular os nossos filhos. Amem ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 ao 9. O Senhor Deus diz que Abraão deveria ensinar os seus filhos e seus netos e sua descendência depois dele para guardarem o caminho do Senhor, praticarem a justiça e o juízo. Gênesis, capítulo 18, verso 19. Não coloque o seu foco apenas na herança material. Coloque seu foco na herança espiritual, o legado da fé em Jesus Cristo, que você deve deixar para toda a sua descendência. Quando Deus nos diz, ponha a tua casa em ordem, Ele está dizendo, ensine os seus filhos, discipule, corrija, exorte, encoraje, motive, seja exemplo, deixe um grande legado de fé para a sua descendência, tenha senso de continuidade. Todo homem de Deus precisa ter visão clara de continuidade. Segundo a Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao 15. Como servos de Deus, nós temos que fazer de tudo para que depois da nossa partida, o nosso propósito, o nosso legado possa continuar através dos nossos filhos e dos nossos discípulos. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 2. Esse é o meu pedido aos meus filhos biológicos e aos discípulos de Jesus que andam comigo. Corram com a visão que recebemos do Senhor Jesus, avancem sempre, sejam imparáveis, formem novos discípulos, porque o que estamos fazendo para Deus não deve morrer nessa geração, que tem que continuar através de nossos filhos espirituais até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então Deus está mandando dizer para nós aqui neste dia, sejamos imparáveis, formadores de discípulos. Amém? Como cristãos, nós temos que estar preparados para a volta iminente do Senhor Jesus, a qualquer momento.
e, ao mesmo tempo, temos que pensar nas próximas gerações como dinastia e assim deixarmos um legado de fé para toda a nossa descendência. Por causa do rei Manassés, filho de Ezequias, o povo de Israel daquela geração tornou-se pior do que os demais povos das outras nações pagãs. Queimou seus filhos como oferta no vale de filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 6. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 9. Pais que não dissipam os seus filhos agora podem chorar no futuro, ao ver os seus filhos andarem pelo caminho da perdição. Nossos filhos são herança do Senhor. Salmo, capítulo 127, verso 3, diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como servos de Deus, discípulos de Jesus, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós criamos os nossos filhos para serem homens de Deus na terra e povoarem o céu por toda a eternidade. O terceiro e último ponto desta mensagem que quero compartilhar é que o Senhor Deus nos mandou preparar os nossos filhos como continuadores da nossa fé e missão. Salmos, capítulo 78, do verso 3 ao 7. Acompanhe comigo. Tudo o que ouvimos do Senhor nosso Deus, o que aprendemos, vivemos e experimentamos, nós devemos contar aos nossos filhos, netos e bisnetos, para que eles ensinem aos seus futuros filhos. E assim cada geração da nossa descendência ame ao Senhor Deus de todo o vosso coração, sirva ao Senhor com alegria, fidelidade, santidade, integridade, dedicação, consagração e lealdade. Samuel foi um grande exemplo de como exercer a liderança política, sacerdotal e profética com justiça, imparcialidade, integridade e santidade. Ele terminou bem o seu ministério, completamente aprovado pelo povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 5. Samuel terminou bem diante ao povo de Israel, porém ele não colocou a sua casa em ordem, não discipulou seus filhos. Então os filhos dele eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por isso, o povo de Israel pediu um rei. Olha bem, quando um pai não discipula seus filhos. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 5. Quando o povo de Israel pediu um rei, eles estavam dizendo a Samuel: você foi uma grande bênção. Olha aqui, preste atenção, meu amado. Mas você não preparou seus filhos para dar continuidade com o mesmo padrão de integridade que você tem. Eles disseram: vê, já estás velhos, aos teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituiu-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5.
O modelo de governo que o Senhor havia estabelecido em Israel era a teocracia, onde Deus escolhia o juiz para governar a nação. Como Samuel não colocou a sua casa em ordem, ele foi o último juiz. O último juiz é a monarquia. E Israel nasceu dentro da casa dele. 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao 5. No propósito do Senhor, nosso Deus, jamais deveria haver desconexão de uma geração para outra. Cada geração deve correr com o bastão da fé e na hora certa passar para a nova geração. Gênesis, capítulo 18, do verso 19. Para o povo de Israel, a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Por isso, cada pai deveria ensinar esse princípio aos seus filhos. Gênesis, capítulo 19, verso 9 ao 10. Abro um parênteses aqui, pois a minha garganta está um pouco seca, porque o vídeo já está um pouco longo. Eu preciso tomar só um gole d'água, ok? Fique comigo, não saia do vídeo, amém? Amém. Voltamos com a palavra do Senhor, meus amados. Quando Deus nos diz para colocar a nossa casa em ordem, Ele está dizendo: prepara os seus filhos, a nova geração, para dar continuidade. Só é possível deixar um legado de fé para os nossos filhos através do discipulado, à maneira de Jesus e dos apóstolos. Nós precisamos colocar a marca da nova aliança no coração de nossos filhos, para que eles sejam agentes do reino de Deus, dando continuidade ao ministério que recebemos do Senhor Jesus. Eu não quero ser como Noé, que salvou a sua família e perdeu o mundo, nem como Davi, que salvou a nação e perdeu a sua família. Nós devemos ganhar a nossa geração através da nossa família. O nosso objetivo é salvar toda a nossa família e ganhar a nossa geração para Cristo Jesus. Faça o compromisso de que você e sua família servirão ao Senhor. O que podemos aprender com a história do rei Ezequias? A primeira verdade que aprendemos da oração de Ezequias é a sua forma de se humilhar perante Deus e reconhecer sua grandeza. O rei, sabendo da existência de outras nações e seus deuses na terra, reconheceu que somente o Senhor é o Deus verdadeiro em toda a terra. Só que ao longo da sua trajetória, o rei acaba ficando com o coração exaltado. Ele acaba pecando, ele acaba se corrompendo e não acaba discipulando principalmente a sua casa, o seu filho Manassés. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso 15. Assim diz o Senhor para ti nesse dia, meu amado, nessa manhã. Aleluia! Põe a tua casa em ordem. É hoje que Deus quer colocar a sua casa em ordem. Ei, volte para Cristo. Coloca a sua casa em ordem. Deus está te dando uma chance através dessa mensagem que ficou longa, mas eu creio que através desses versículos que estão através desse vídeo, essas passagens bíblicas sobre a história e a jornada do rei Ezequias, ei, transfere essa mensagem para dentro da sua casa, meu amado. E tenta fazer algo novo, algo diferente. Chame a atenção de Deus, chame a atenção de Jesus nessa manhã. O Espírito Santo quer falar contigo, amado. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Amém? Amém, meu querido? Fique com essa palavra. Guarde ela no seu coração. Eu estou todas as segundas aqui. Eu decidi
tirar esse tempo, esse período de dedicação à palavra. Esse canal não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, não é para mim ser reconhecido por ninguém. Amém, querido? Mas eu quero transmitir aquilo que Deus fez na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, no meu casamento. Ei, Deus curou, Deus sarou a minha casa, Deus reconstruiu de volta tudo aquilo que tinha sido derrubado pelo inimigo na minha vida, todos os planos que Deus tinha para mim. Deus, Ele restabeleceu de volta e Ele quer fazer isso na sua vida, meu amado. Mas tome uma decisão de seguir a Jesus. Existem várias fórmulas, vários métodos, vários modelos para chegar até a prosperidade, né? São várias. Você pode ir viajar, navegar na internet, nas redes sociais. Isso é bom, é bacana. É bacana, são métodos comprovados, né? De atrair riquezas, de prosperidade para sua empresa. Isso tudo é bom. Mas existe algo maior do que tudo isso. Ei, existe um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. O caminho do Espírito Santo na tua vida. Deixa Ele conduzir tua casa. Deixa Ele conduzir a tua jornada. Ele quer transformar. Procure uma igreja hoje, meu amado. Procure uma igreja. Leva a sua família para a igreja, para o altar. Dobre os pés. Se dobre aos pés do Senhor. Na igreja. Se converta. Se converta dos maus caminhos. Conversão é se converter dos maus caminhos, meu querido. Ei, Jesus resgatou a minha vida. Jesus me curou, me salvou, me tirou desse mundo que eu estava totalmente errado. Deus restabeleceu o plano dele na minha vida, meu amado. Amém, querido? Fique com essa breve palavra. Que Deus venha te abençoar. Não esqueça de se inscrever e curtir, amém? Ajuda esse canal, meu querido. Ei, aperta aí o like. Curta, pô. Me ajuda, porque você curtindo, o algoritmo vai levar. Eu não estou impulsionando meus vídeos, não estou pagando para que o algoritmo aí, o YouTube, leva mais pessoas. Eu não estou fazendo isso. Eu só estou pedindo a tua ajuda. Clique aí no coraçãozinho, curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Amém, querido? Vamos juntos transformar. Ei, quero te encorajar, você aí que está aí, ó, parado, não está divulgando a palavra de Deus. Você tem conteúdo aí dentro, meu amado. Ei, transmite a mensagem para Deus. Quem sabe tens algo aí a falar que está aí trancafiado no seu coração, na sua boca, e tu não quer falar. Seja a boca de Deus, meu amado. Amém? Tem pessoas precisando ouvir o que tu tem para dizer. Pessoas precisam ouvir através de você. Amém? Quem sabe através de você vai ajudar muitas pessoas, meu amado. Então seja a boca de Deus. Amém, querido? Divulgue a mensagem dele. Me ajude, compartilhe esse vídeo. Amém, querido? Abraços. Graça e paz do Senhor Jesus fique contigo, meu amado, na sua casa. Amém? Glória a Deus.